poeira, quebra a armadilha que te prendeu. Levanta do chão, sacode o pó. Por isso levanta e canta, canta alegremente, filho de Deus. Sacode a poeira, levanta do chão, sacode o pó, disfarça o nó da garganta e grite ao Senhor, liberdade, e grite ao Senhor, liberdade. Amém? Segurando a bomba aí. Quem aqui tá feliz? Quem aqui é feliz? Se você é feliz, vem aqui na frente, vamos dançar essa música de todo o nosso coração. Alegria. Vem cá, galera, vem cá. Todo mundo aqui na frente. As palmas. Deus está levantando agora uma nova chama de amor. Ele está procurando daqui e dali por pessoas como você que chama por Ele. Ele tem recompensa nas tuas mãos, galardão no lugar de enfeite. Ele te sustentará com pão na presença, derramará pra você o seu leite. Você pode andar por aí remoendo seu próprio pecado, mas você pode e deve se levantar em fé e em Cristo ficar perdoado. O verdadeiro amor só nasce quando o falso é repudiado. O verdadeiro perdão só nasce quando abandonado o pecado. Segura seu irmão, por isso levanta e canta. Sacode a poeira, quebra a armadilha. Sacode aí, levanta do chão e grite ao Senhor, liberdade. E grite ao Senhor, liberdade. Aleluias. Segura na mão do seu irmão aí. Segura na mão, fecha o corredor. Fecha os corredores. Que essa alegria possa contagiar. Aleluias. Você vai jogar. 1, 2. Eu digo 1, 2, 1. Por se levanta e canta. Sacode poeira, levanta do chão, sacode o pó, disfarça e grite liberdade. E grite ao Senhor, liberdade. E grite ao Senhor, liberdade. E grite ao Senhor, liberdade. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia ao Senhor. Glória a Deus. Olha pro seu irmão e diga assim. Olha pro seu irmão e diga assim: ninguém, nem eu e nem você, então é ninguém, pode ficar parado. Amém? Bora lá. Assim ó. Agora que Cristo vive em mim, eu não posso mais ficar parado. Agora que Cristo vive em mim,
Eu não posso mais ficar parado, não. Agora que Cristo vive em mim, eu não posso mais ficar parado. Agora que Cristo vive em mim, eu não posso. E se você não pode, declare: por isso eu vou tirar meus pés do chão, por isso eu vou levantar as minhas mãos, por isso eu vou abençoar o meu irmão. Ninguém vai ficar parado. E as palmas. Agora que Cristo vive em mim, eu não posso mais ficar parado. Agora que Cristo vive em mim, eu não posso. Se você não pode, tira o pé do chão, por isso eu vou tirar meus pés do chão, levantar as minhas mãos, por isso eu vou abençoar o meu irmão. Ninguém vai ficar parado. Na palma, na mão, na mão, na mão. Vamos lá. Hoje eu sou a resposta pro presente, esperança pro futuro. Só eu sei de onde eu vim, o que Cristo fez por mim. Sou o sal da terra e também, eu sou a luz do mundo. Eu sou livre porque eu sou crente, ninguém vai ficar. Por isso eu vou tirar meus pés do chão, levantar minhas mãos. Por isso eu vou abençoar o meu irmão. Ninguém vai ficar parado. Por isso eu vou tirar meus pés do chão, levantar as minhas mãos, abençoar o meu irmão. Ninguém vai ficar parado. Comigo assim, ó. Por isso eu vou tirar meus pés do chão, levantar as minhas mãos, abençoar o meu irmão. Ninguém vai. Pega na mão, pega aí na mão do seu irmão, pega aí na mão, pega aí na mão. Vamos lá, pra frente. Ninguém vai ficar parado, hein? Aumenta um pouquinho aqui pra mim o meu retorno, fazendo favor. Vamos lá, pra frente e pra trás. Ninguém vai ficar parado. Estão preparados aí pra sair do chão? 1, 2, 3, por isso eu vou. Ficar parado com Jesus no coração. Maravilhoso é pra mim o quê? Viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim. Viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou graça na andorinha, fez o seu ninho, eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Então declara: eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim viver em comunhão com
com os meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho e eu encontrei os teus altares, Senhor. Sai do chão! Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Mano, firme na rocha. Eu, 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 Mano, firme na rocha. eu. Firme na rocha, por sobre a rocha. O Senhor estabeleceu a sua igreja. O que Deus quer é que o mundo veja sua vida em comunhão, sua noiva resplandeça. Membro fora do corpo acaba morrendo, amputado e condenado, só questão de tempo. Ser cristão, ser igreja a todo momento. Seguiremos esse povo e não desatento. Você fica nessa noia de ser infiel. Soldado tudo de boa bobagem, tem que ter quartel. Essa conversa de Deus sim, igreja não. Coisa de mente fraca, a ideia do cão. Essa conversa de Deus sim, igreja não. É coisa de mente fraca, é a ideia do cão. É coisa de mente fraca, a ideia do cão. Essa conversa de Deus sim, igreja não. É coisa de mente fraca, a ideia do cão. Essa conversa de Deus sim, igreja não. Coisa de mente fraca, a ideia do cão. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. lá em cima. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Vamos celebrar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Aleluia! Quantos Davi nós temos aqui? Pela fé, quantos Davi nós temos aqui? Beleza. Como que é? O Tom fazendo um favor? Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Aí vocês vão fazer assim, ó. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Peraí. Tá muito baixo. Pra derrubar o gigante, tem que ser mais alto. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Aí o que vai acontecer? Aí você vai, pra derrubar gigante a gente tem que dar soco, né? Aí você vai fazer entenderam aí? Entenderam aí? Então bora lá, puxa aí, Alisson. Mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus, vamos lá.
Vou derrubar esse gigante. 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 Derrubar esse gigante. Pedra na mão, gigante na mira. Deus de Deus na minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Deus de Deus na minha Vamos lá! tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Deus de Deus na minha tiraria. Pedra na mão. Gigante na mira. Vamos lá, vou derrubar. Vou derrubar esse gigante. 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 Derrubar esse Vamos lá. gigante. Na mão, na mão, na mão. Mais uma vez. Pedra na mão, gigante na mira. 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 Vamos lá. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Oh, oh, na mão, na mão. Aleluia! Feche os seus olhos. Aí onde você está, o Senhor está aqui. Se envolva na presença dEle. Das águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. As palavras certas a dizer pra provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Escuridão, aonde me escondo, me envolve em os teus braços,
suas mãos aos céus e declare: então vem, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama O teu amor, o teu amor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum violentamente, violentamente persegues e me abraças, envolve em quem o tu teu amor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. aí onde você está, bem baixinho, bem baixinho. O Senhor quer te ouvir. Feche os seus olhos aí e comece a erguer a sua voz ao Senhor. Exercite a motivação do seu coração nesta tarde. O teu amor é como De um pai, de um irmão, como a garra. com a garra de um leão, assim como Estenda suas mãos o mais alto e adore ao Senhor. Violentamente Estenda suas mãos, não se prenda a quem está ao seu lado. Adore, adore. Mais uma vez, erga sua voz. O teu amor, o teu amor. Ele quer te ouvir. Me persegue. O teu amor é como violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, Então vem. como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Mais uma vez. Então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, Então vem. como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia. Continua nessa unção de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus, pois ele é como pessoa. Pessoa é indivíduo. O Espírito Santo de Deus não é indivíduo. Então por isso nós consideramos como pessoa. Então permanece essa unção. Deixa derramar no teu coração essa doce presença do Espírito Santo. Te adoramos, Deus. Bendizemos o seu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de entrar não somente na sala, mas no átrio do Senhor. Te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus, porque nesse nome nós conseguimos entrar na tua presença. Amém. Shalom. Como você está?
Como foi sua semana? Como foi o seu dia? A Bíblia fala de um dia mau, que ele vem e passa. Se porventura, nesta semana, um dia dessa semana, você passou por esse dia mau, já passou. Amém? Porque você está aqui. Como diz a palavra, Ebenezer, até aqui o Senhor tem te ajudado. Amém? Glória a Deus. Vamos comigo lá em Romanos 15, a partir do 14. Abra sua Bíblia, o seu caderno, mantenha a sua Bíblia aberta, o seu caderno, a sua agenda e também o teu coração. Para muitos é normal, é costumeiro, é prático já essa primeira parte do culto, onde nós falamos do dízimos e da oferta. Eu gostaria muito que você estivesse comigo aqui. Eu gostaria muito que você estivesse comigo. É muito importante essa primeira parte do culto também. É muito importante você entrar na sala do trono de Deus. E ali você começa a adorar a Deus. E ali você sai da sala e entra no átrio do Senhor. Aí depois vem a palavra. E a primeira parte da palavra fala de dízimo e oferta. Diz comigo, dízimo, oferta. Uma coisa é o dízimo, que é o 10%. Matematicamente falando, é até fácil de fazer o cálculo do que é o dízimo. E a segunda parte fala de oferta. Então vem comigo aqui na palavra. Romanos 15, a partir do 14, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: e certo estou, meus irmãos, sim, estou mesmo, ao vosso respeito, de que estáis possuído de bondade, cheio de todo conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi mais ousadamente, como vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, na sagrada encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles sejam aceitável. Diz comigo, a oferta deles sejam aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Novamente depois, você na sua casa, você pode ler novamente, para trazer um entendimento claro. Mas deixa eu falar um negócio para você aqui. Nós estamos na chamada. Traga um visitante. Traz mais um. E eu quero dizer para você, muitas vezes o teu coração fica perturbado, preocupado, porque às vezes você pode trazer esse visitante e ter uma palavra de oferta. E quem sabe você fica meio que incomodado, porque isso é até natural seu, de ofertar e de dizimar. Mas às vezes a sua mente, se você não deixar, ela te trai. Não é verdade? E aí o que acontece? Se você estiver preocupado com essa primeira parte da palavra, que fala do dízimo, que fala da oferta, o apóstolo Paulo estava dizendo isso aí, ó. Ó, é o seguinte, eu sei e conheço vocês, que vocês são bons, você tem um coração bom, vocês estão cheios da bênção de Deus, cheios de alegria, você não tem dificuldade de ensinar um ao outro quando é dízimo, quando é oferta. Vocês não têm essa dificuldade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas ele diz bem assim: entretanto, porém, eu ressalto o seguinte: como eu tenho a chamada de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele dizendo, eu quero dizer algo para você. Não se preocupa
não se preocupa. Se vir dízimo e se vir oferta deles, quem vai santificar essa oferta e esse dízimo é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Bacana, né? Então o apóstolo Paulo, quando ele estava falando, ele estava exatamente preocupado com isso. A intenção dele é ensinar o teu e o meu coração. Nós estamos nessa chamada de trazer mais um, mas muitas vezes você pode ficar preocupado. É legal participar do louvor, é legal participar da dança, é legal estar em adoração com Deus, e é gostoso, você entra na sala de Deus, gostoso, aí Deus te conduz para o átrio, que é um lugar de adoração, de intimidade, é muito bom. Aí de repente vem a palavra de oferta, e se você não cuidar, você fica meio que paralisado. Então, o apóstolo Paulo estava ensinando isso, ó, não se preocupa não. Se vir oferta deles, quem vai santificar essa oferta é o Espírito Santo de Deus. Então fica no manais, meu irmão, fica numa boa, fica tranquilo, que se vir oferta de um visitante, é o Espírito Santo de Deus que abençoa, que santifica. Amém? Antes de orar pela oferta, eu gostaria de chamar vocês a unir minha fé em oração pela vida do Rafael, pela vida da Bruna. Quem conhece? Quem sabe que eles estão casando hoje? Maravilha. Vamos orar comigo? Se levanta. Quero dizer um negócio deles e para eles. Preste atenção comigo. Você oferta voluntariamente para Deus o seu dízimo, sua oferta. Você oferta voluntariamente para Deus uma dança. Você oferta para Deus uma expressão de adoração a Deus. Isso também é oferta a Deus. Agora deixa eu dar uma prévia para você rapidinho aqui. Esse casal que estão hoje casando, se aliançando em casamento, eles se ofertaram a vida de santidade em Deus. Eu não tenho dúvida, onde Deus vai estabelecer eles como um casamento próspero, um casamento abençoado, uns filhos cheios de herança de Deus, e onde Deus vai eles com filhos saudáveis, obedientes. Eu não tenho dúvida disso, porque eles entraram nesse entendimento, ofertando a vida em santidade, e hoje estão realizando esse sonho. Amém? Gostaria muito de orar com você. Você se fechar os seus olhos, e se você não abrir a sua boca, você pelo menos concorda comigo nessa oração. Essa primeira oração é pela vida deles. Amém. Pai, muito obrigado por esse casal de hoje que estão se casando. Senhor, eles se guardaram, Pai, se ofertando a santidade deles, ó Deus, mediante ao teu altar, mediante as pessoas também, para que o nome de Cristo fosse glorificado, para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado. Deus, eles venceram, eles seguiram a carreira que foi proposta a eles, e hoje, ó Deus, nessa noite eles estarão selando. E sabemos, ó Deus, que alguns aqui, quem sabe, vão até participar, mas outros nesse momento estão participando em oração, meu Deus. Então, Pai, abençoamos eles em nome de Jesus. Deus, Tu és o Senhor que está no controle de tudo. Eu tenho a plena certeza, Deus, que eles estão aflitos, preocupados, angustiados, nervosos, mas eu chamo um equilíbrio sobre a vida deles, meu Deus. Que venha paz no coração deles, e que eles mais uma vez coloquem diante do Senhor os corações, ó Pai. E sabendo que o Senhor é um Deus que está no controle de tudo, meu Pai, também está nesse controle desse dia tão maravilhoso que é o casamento deles, Pai. Os abençoando em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você separasse o seu dízimo, a sua oferta, tranquilamente. Não é por constrangimento. O apóstolo Paulo ensinou que, porventura, se vir um gentio ofertar, quem consagra isso é o Espírito Santo de Deus. E você, visitante, se tem algum visitante aqui, você é bem-vindo a este lugar. Você está aí na igreja evangélica em Campo Grande, uma igreja que adora a Deus em intimidade, com alegria, se expressando e louvando a Deus. Então você é bem-vindo neste lugar. Que o seu sábado à tarde seja abençoado, mas não somente esse sábado, o domingo, a semana, que você venha ter um relacionamento com Deus, visitante.
Não só você visitante, mas você colega, você amigo e você irmão em Cristo Jesus. Que Deus possa estar falando no teu coração. Que Deus possa estar abençoando seu pai, sua mãe, seu vizinho. E que o Senhor Deus, em nome de Jesus, possa te abençoar, Pai, por essa disposição em trazer os seus filhos à casa de Deus. A você, irmão, que tem trazido o seu irmão aqui na casa de Deus. Te louvo, Deus, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo amigo, pelo parente, pelo colega até, que muitas vezes traz alguém aqui. Amém? Então vamos orar pela sua oferta, né? E quem abençoa ela é o Espírito Santo de Deus. Amém? Levanta comigo. E concorda comigo nessa oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, sabemos, Deus, que o Senhor espera a nossa oferta do nosso coração. Que seja sincera, que não seja por constrangimento, que não seja, Deus, por um incômodo físico, mas que seja pelo incômodo, pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu Deus, eu quero abençoar todos nessa tarde em nome de Jesus. Todos, ó Pai, sem exceção, pois o Senhor não faz exceção de pessoas. Então, Deus, abençoa eles, ó Deus. Abençoa a vida do pai, da mãe, do tio, da tia, daqueles que depositaram neles essa oferta para eles depositar aqui no gasofilácio, Senhor. Deus, abençoa o celeiro, Deus. Cumpra na vida deles Levítico 26:10, que fala de celeiro cheio, Deus. Vão receber o salário e não ter gastado o salário anteriores, ó Deus. Que isso seja verdade nos pais deles, Senhor. Que daqueles que trabalham seja verdade também. A provisão, ó Deus, em nome de Jesus. Que não falta uma gasolina para vir na casa do Senhor. Que não falta um passe de ônibus para vir na casa do Senhor. Que não falta um ânimo para vir te adorar, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, todos que estão aqui, ó Deus, estarão no próximo sábado também. Nenhum deles, ó Pai, vão desistir desta caminhada, pois o Espírito Santo está abençoando, selando o teu coração. Você já pertence ao reino de Deus. A palavra de Deus fala, você é como um soldado preparado, que sai na batalha e não retrocede. A palavra de Deus diz que você pertence a um aprisco. Isso fala de um lugar, e você pertence ao reino de Deus. Então, Pai amado, orar ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor meu Deus, aqueles que trarão oferta. Da mesma maneira, ó Deus, abençoa aqueles que porventura não tiverem por não trazer hoje, Deus. Que não haja, Deus, nenhuma indiferença. Que não haja, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nenhum constrangimento. Mas que tudo aqui ocorra para a glória do Teu nome, Pai Santo. Em nome de Jesus. Tem liberdade de trazer sua oferta. Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Diz comigo, só para você concentrar comigo. Eu tenho sede da palavra de Deus. Eu tenho sede da palavra de Deus. Eu tenho sede da palavra de Deus. Sabia que muitas vezes os pais conversando, vendo vocês, olham vocês com muita alegria no coração, e no coração deles tem uma expectativa assim: vocês estão novos, buscando a Deus, vocês são até comparado a uma esponja que retém tudo que lança para vocês. Se você apertar uma esponja seca e colocar numa vasilha com água e soltar, ela puxa praticamente toda aquela água, e se for pouca água, ela puxa toda aquela água. É isso? E assim vocês são. Agora deixa eu falar de um brother que é cheio de Deus. Vou chamar um brother que ele está transpirando Deus. Vou chamar um brother que ele exala um bom perfume de Deus. Caicão, tem liberdade, meu irmão? Ah, eu dava uma salva de palma, hein? Esse camarada está exalando Deus, pô. Amém?
Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, filho da minha mãe e do meu pai. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado ao pastor Marcelo, que me convidou ontem. E eu estou muito feliz, como fico todas as vezes em que venho ministrar aqui. Mas vamos para a palavra? Eu gostaria que você primeiramente abrisse a tua Bíblia em João 2, a partir do versículo 13. Antes de a gente ler, vamos orar? Feche seus olhos e peça para que Deus possa trazer a palavra dele ao teu coração e que você saia daqui nesta tarde transformado e tocado pela palavra que vem do trono de Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, ó Deus, como pessoas que precisam da tua presença, precisam do teu perdão e da tua misericórdia. Tudo o que nós desejamos dessa tarde, ó Pai, é ouvir a tua palavra neste momento. Porque estamos aqui, ó Deus, neste momento é para buscar, ó Deus, o renovo, o caminho, a reconciliação, a tua presença, Pai. A tua presença é tudo que importa, ó Deus. A tua presença é tudo que nós temos, ó Deus. Nós não tínhamos nada, Pai. Nós não éramos nada e não somos nada sem ti, ó Deus. Mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos fez filhos, filho de Todo-Poderoso, filho de tu, ó Deus, que és rei, que és soberano sobre todas as coisas, e nós somos herdeiros, ó Deus, e co-herdeiros, ó Pai, de tudo que é teu, ó Pai, de tudo que existe neste mundo. Nós te agradecemos e nós dependemos totalmente de ti, ó Deus. Fala conosco essa tarde, no poder do teu Filho, Pai, no poder de Jesus Cristo, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João 2,13. A palavra diz assim, João 2,13, a partir do versículo 13. Se você não tem a Bíblia, você só me ouça, por gentileza. E se você não achou, também só me ouça. João 2,13 diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombos, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Só até aí. Esses versículos falam de quando Jesus estava subindo para Jerusalém na época da Páscoa, no período da Páscoa.
Jesus ele estava indo para Jerusalém porque estava na época da Páscoa e ia chegar o dia da Páscoa, uma festa judaica, um dia em que os judeus comemoravam, que era dia de alegria para os judeus. Então todos se dirigiam até Jerusalém. E Jesus Cristo, ele foi junto com seus discípulos para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Jesus ele foi visitar o templo. Jesus ele foi visitar a casa de Deus, a casa do seu Pai, a casa da qual a palavra diz que ele zelava tanto. Não precisa abrir, mas no livro de Salmos, deixa eu só achar os Salmos. Salmo 69, não precisa abrir, só preste atenção ou anote. A palavra diz assim em Salmo 69, 9. É só um versículo, é bem pequeno. Pois o zelo pela tua casa me consome. E a palavra diz que os discípulos viram em Jesus, lembraram das escrituras de Jesus, quando Jesus agiu de uma certa forma, do qual nós vamos ver aqui, e eles viram que Jesus, ele tinha tanto amor pela casa de Deus, tinha tanto respeito por Deus, e eles lembraram do Salmo 69, onde diz que o amor pela tua casa, o zelo pela tua casa me consome. Quando Jesus ele chegou no templo lá em Jerusalém, o que ele encontrou no templo, na casa de Deus, eram muitas pessoas vendendo, fazendo comércio, vendendo bois, vendendo pombas. Muitas pessoas trocando dinheiro. A casa de Deus tinha virado um lugar onde você encontrava tudo ali, menos pessoas que buscavam a Deus, menos pessoas que adoravam a Deus. Você encontrava tudo na casa de Deus, naquele templo, naquela época de Jesus, mas você não encontrava a presença de Deus, porque as pessoas que ali estavam não buscavam a presença de Deus, porque as pessoas que ali estavam não estavam lá para adorar a Deus e nem para buscar a Deus, mas estavam lá por causa dos teus próprios interesses, estavam lá para trocar dinheiro e para ganhar dinheiro. Elas não estavam pensando em Deus e elas não estavam buscando a Deus. E quando Jesus chegou naquele templo, no templo de Deus, na casa de Deus, que era o templo em Jerusalém naquela época, ele ficou muito, deixa eu ver como diz a palavra aqui, mas a palavra diz que ele ficou transtornado, que ele pegou um chicote e começou a derrubar tudo, indignado, com raiva. Jesus ele começou a derrubar tudo. A palavra diz que ele virou mesas, a palavra diz que ele expulsou e que ele chicoteou tudo, as mesas, porque Jesus ele ficou transtornado. Ele falou: meu Deus, o que vocês estão fazendo da casa do meu Pai, do templo de Deus? E essa é a pergunta que eu queria trazer para nós podermos refletir hoje à tarde, nessa tarde. Do que nós estamos fazendo com o templo de Deus, com a casa de Deus. Mais embaixo um pouquinho, Jesus ele se refere ao templo como o corpo dele. Ele falou assim: derrubem este templo e eu o reconstruirei, e eu o levantarei novamente em 3 dias. Daí os fariseus, os judeus que estavam lá, eles pensaram que Jesus estava falando daquele templo feito de pedras, com aquele templo feito pelas mãos do homem. Mas Jesus ele estava falando do corpo dele. Ele estava querendo dizer que o templo era ele, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos o templo de Deus, nós somos casa do Espírito Santo. E ele falou: derrubem este templo e eu o reconstruirei. Vocês estão me entendendo? Jesus ele tinha um amor pelo templo do Espírito Santo. Jesus ele tem um amor pela casa de Deus. E mais embaixo ele fala que nós, que é a vida do homem, que é esse templo.
ele mostra todo o seu amor, todo o seu zelo pela casa de Deus. E mais ali embaixo ele mostra que a casa de Deus somos nós. Não só aquele templo de pedras feito por homens, mas nós somos a casa de Deus. E muitas vezes a gente se encontra de uma maneira totalmente fora do objetivo de Deus para nós. Muitas vezes nós encontramos tantas coisas dentro de nós, assim como Jesus chegou naquele templo e havia tantas coisas que não era para honra e glória de Deus, sabe? As pessoas as pessoas praticando o próprio interesse ali dentro e esquecendo totalmente da presença de Deus, esquecendo totalmente do Rei, do Santíssimo Deus que ali devia ser adorado. E ele pergunta: o que vocês estão fazendo com o templo de Deus? Tirem essas coisas daqui. Jesus, ele disse: tirem essas coisas daqui. E se a gente for parar para refletir um pouco, e se a gente for parar para pensar um pouco a respeito dessa passagem, eu queria que você pensasse dessa maneira. Hoje nós estamos aqui na casa de Deus. Nós somos pessoas que não merecemos nada e não somos nada. E talvez hoje seja um dia para você pensar, e eu convido você a pensar e refletir um pouquinho do que você tem feito, da vida que Deus te deu, do que você tem feito do templo do Espírito Santo. Eu não estou falando somente do teu corpo físico, eu estou falando de toda a tua vida. Eu estou falando das tuas emoções e das tuas atitudes. O que você tem feito? Eu tenho certeza que Jesus, ele olha para nós, assim como ele chegou naquele templo, e ele fala o que ele tem feito, o que tem acontecido, cara. O que Jesus, quando Jesus olha para você, o que ele acha na tua vida? Será que é mentira? Será que é o orgulho, o teu orgulho? Será que é, uma autoexaltação? Será que é vanglória? Será que Jesus, ele acha, o que Jesus acha dentro de você? Será que ele acha alguma coisa que vem de Deus? Será que ele acha alguma coisa gerada pelo Espírito Santo dentro de você? Ou será que nós estamos sujos, impuros, como aquele templo estava? Jesus, ele me ama e ele te ama, assim como a palavra diz que ele ama a casa de Deus, que ele ama o templo de Deus, porque nós somos o templo de Deus. E se ali ele mostrou toda aquela revolta pelas pessoas não estarem mostrando respeito pela presença de Deus naquele lugar, é assim que ele se sente também quando ele olha para você, quando ele olha para mim, quando nós vivemos de uma maneira longe, quando nós vivemos de uma maneira, irresponsável, quando você nem liga para a presença de Deus e você só pratica as coisas que é da tua vontade. E talvez você tenha se perdido ou nunca tenha se achado. Talvez você esteja vivendo uma vida, totalmente contrária ao que Deus quer para mim, para você, ao que Deus quer para nós. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 3, 16 e 17, eu vou ler. A palavra de Deus diz assim, no versículo 16 e no versículo 17 do capítulo 3. Vocês não sabem que são santuário? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês,
é sagrado. Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês já viram, mas a palavra diz que este corpo não é nosso, essa vida não é nossa. Já foi pago um preço por mim e por você. E nós somos criaturas e nós somos filhos de Deus. E o que você tem feito como um filho de Deus, como templo do Espírito Santo? Mais para frente um pouquinho, lá no livro de João, a palavra vai mostrar um homem que era muito sábio. Logo depois ali, que Jesus chegou no templo e viu aquela bagunça, sabe? Jesus chegou no templo e viu aquela zorra que estava. E mais para frente, Jesus, no capítulo seguinte, chega um homem que era muito sábio, chamado Nicodemos. Um homem que era sábio, mas ele era apenas um sábio. Ele sabia apenas a letra. E ele não tinha muita coisa. Eu digo assim, ele não era rico espiritualmente. Ele sabia muito, era muito inteligente. Mas ele não tinha, sabe, o mover do Espírito Santo. Ele não tinha a presença de Deus nele. E ele fala: Jesus, tu és um homem, sabe, que faz todos esses milagres. E para o Senhor fazer isso que o Senhor faz, tem que ser Deus. Para o Senhor fazer isso que o Senhor faz, só pode ser Deus que o capacita. E ele sentiu a necessidade de estar ali diante de Jesus, reconhecendo Jesus como um filho de Deus. Mas ele era um incrédulo. Era uma pessoa que somente agia do exterior como uma pessoa religiosa, como uma pessoa que servia a Deus. E Jesus, ele falou: para que vocês possam experimentar o novo de Deus, para que vocês possam mudar, para que vocês possam ser outra pessoa, é preciso nascer de novo. E ele entendeu totalmente errado. Ele falou: a gente tem que entrar na barriga da nossa mãe de novo? Como que é? Porque eu não estou entendendo. E Jesus, ele falou assim: você é um homem tão sábio, não entende o que eu estou falando? E talvez nós temos vivido de uma maneira, sabe, da qual nós ainda não morremos, da qual ainda nós não nascemos de novo, e estamos vivendo totalmente na carne, para nós mesmos. E o que eu queria trazer para vocês hoje é que nós temos que nascer de novo. É que Deus, é que Jesus Cristo, Ele me ama e Ele te ama. Ele zela por mim e por você. Ele zela pela minha vida, Ele zela pela tua vida. E verdadeiramente, nós temos tudo para acreditar de que Jesus, Ele me ama, de que Deus, Ele me amou de tal maneira. Porque a palavra, ela nos prova, e nós temos muitos textos que nos mostram a respeito disso, de que Jesus me ama, de que Deus me ama, de que Deus te ama, e de que Ele zela por mim e por você. E Ele fez Ele já fez o que nós não merecíamos, para que hoje nós pudéssemos ser salvos, para que hoje nós pudéssemos ter outra vida. Mas talvez nós temos, sabe, rejeitado isso. E você um dia vai ser cobrado a respeito disso. Porque Deus, Ele sacrificou o seu Filho por nós. E muitas vezes nós rejeitamos a morte de Jesus. A gente joga esse sacrifício de Jesus Cristo no lixo. Mas hoje Jesus, Ele está perguntando: o que vocês têm feito de Deus? E Ele está dizendo para você e para mim: tirem essas coisas da casa do meu Pai. Tirem essas coisas. Tirem essas coisas que não agradam a Deus. Tirem, porque quando aquele templo do qual Jesus entrou era um segundo templo. Não era o templo que havia sido construído lá atrás. E era um templo que tinha havido feito por Herodes, totalmente com uma intenção política e com uma intenção de ganhar dinheiro e de agradar um povo. Mas só que
não era um templo feito para Deus, com a intenção de adorar a Deus. Mas que hoje nós possamos parar um pouquinho para meditar, parar um pouquinho para pensar, cara. Será que eu tenho feito de mim um templo que tem a habitação do Espírito Santo, que tem a presença de Deus? E se não, se nós não temos agido dessa maneira, que nós possamos hoje meditar, que nós possamos hoje chegar diante da presença de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados e pelos nossos erros. E Jesus, Ele está aqui porque Ele já morreu por mim e por você, e a morte dele não pode ser anulada. O que Jesus fez por mim e por você não pode ser anulado. Não pode simplesmente falar, agora eu tinha morrido por você, agora agora eu não morri mais, eu não te amo mais, eu não te quero mais, o meu sangue que estava sobre você eu estou retirando agora. Jesus morreu pelo pecado que eu já cometi e pelo pecado que eu ainda vou cometer. Jesus, Ele já morreu por todos os seus pecados. Sabe, um dia você vai ter 60 anos, se você pecar lá na frente, quando você tiver 60 anos, esse pecado já vai estar perdoado. Hoje, o meu pecado, se um dia eu cometer um pecado lá na frente, aquele pecado vai estar perdoado, porque Jesus já morreu por todos os meus pecados, pelos pecados que eu cometi e pelos que eu ainda vou cometer. Eu não consigo anular a morte de Jesus, e eu não consigo anular o que essa morte resultou na minha vida. Jesus, Ele já gerou a salvação para mim e para você, mas nós precisamos abraçar essa salvação, nós precisamos abraçar esse sacrifício que foi feito, nós precisamos limpar o templo, nós precisamos tirar as coisas que nos impedem de receber esse favor imerecido, porque Ele quer nos dar, Ele já nos deu, mas você tem que aceitar, você tem que receber. Quando Deus, Ele criou o homem, eu já disse isso aqui, Ele criou o homem para estar em comunhão com Ele. Mas o homem, na sua liberdade de escolha, lá no Jardim do Éden, ele decidiu desobedecer. Ele decidiu, experimentar algo que era contrário à ordem de Deus. E por aquela má escolha que ele fez, por aquela escolha errada que ele fez, nós hoje não apenas somos pessoas fracas ou doentes espiritualmente, mas nós estamos mortos espiritualmente. Nós nascemos mortos espiritualmente, não apenas fracos ou doentes. Porque quando você é uma pessoa fraca ou você está doente, você ainda consegue alguma coisa. Mas a situação do homem por si só é de não conseguir nada, cara. De você não conseguir levantar, de você não conseguir, você não tem força para nada, para estar diante da presença de Deus. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele decidiu vir até nós, que Ele decidiu vir nos buscar, que Ele decidiu estender as suas mãos lá na lama do lugar onde a gente se encontrava e nos puxar novamente, e nos resgatar. A palavra fala que Deus, Ele não está com as mãos encolhidas e nem com os ouvidos tapados. E se Deus, Ele não está com as mãos encolhidas e nem com os ouvidos tapados, é porque Deus, Ele continua com as tuas mãos estendidas. Se a gente for um pouquinho inteligente, a gente vai entender isso. Porque a palavra em Isaías 59:1 diz: Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar. E Deus não está com os ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. E continua, deixa eu ler para vocês. Aí a palavra diz assim: o que nos afasta é o nosso pecado. Não é Deus quem encolheu as mãos, e nem Deus quem tapou os ouvidos, mas é nós quem nos afastamos. Deus, Ele continua com as mãos estendidas e Ele continua com os ouvidos abertos.
mas é o nosso pecado que nos afasta de Deus. É o nosso pecado que nos faz andar para trás. Em Isaías 59, não tem mais Isaías aqui na minha Bíblia. Achei, gente. Isaías 59, versículo 1, diz assim, eu já estou acabando, tá? Por favor, não durma. Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus, e por isso Ele não ouvirá, pois as nossas mãos estão manchadas de sangue. Mas eu queria ressaltar para vocês esse começo que diz: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Para a gente finalizar, eu só queria que vocês entendessem que o braço de Deus, ele não está encolhido, nem os seus ouvidos tapados, mas é o nosso pecado que nos separa de Deus. Mas a gente tem que entender que Jesus já morreu pelos nossos pecados. Então, o que nos separa de Deus agora? Ali o nosso pecado nos separava de Deus. E hoje o pecado pode te separar de Deus. Ele pode, mas ele não tem o poder de te separar de Deus. Ele não pode chegar aqui e contra a tua vontade separar você de Deus, porque Jesus, ele morreu para que hoje nós pudéssemos ser livres para buscar a Ele, para que hoje nós tivéssemos um livre acesso. O pecado nos separava porque existia um abismo entre nós e Deus, mas hoje não existe mais esse abismo, mas nós precisamos atravessar a ponte. Se você não atravessar, se você não passar por essa ponte, aí sim o pecado ele está te limitando. Mas hoje você pode. E eu queria dizer para vocês que hoje, o que pode nos separar de Deus? É a morte? São os homens? É a tua reputação diante dos homens? É o que as pessoas falam de você? O que pode nos separar de Deus? A palavra diz assim: ó morte, onde está a tua glória, o teu aguilhão? Porque Jesus venceu por nós, e hoje nós podemos sim restaurar o templo, e hoje nós podemos sim limpar o templo. Que você entenda que nós somos falhos e que nós nunca vamos ser perfeitos, mas que nós precisamos buscar a santidade. Mas que Deus não é um Deus mau, Deus não é um Deus rancoroso para guardar mágoa de ninguém, porque existem características de Deus, porque todas as características de Deus são imutáveis, são características que não mudam. Deus, ele é uma versão totalmente, infinitamente perfeita do que nós somos. Nós somos pessoas que nós somos, assim, sabe, imagem e semelhança imperfeita de Deus. A palavra diz que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus nos criou, Ele criou em nós o que havia, Ele colocou em nós o que havia nele. Mas nós nos corrompemos. E hoje nós somos imperfeitos, somos imagem e semelhança de Deus, completamente corrompidos e imperfeitos. Então, se você parar um pouco para pensar, se você hoje ama, se o teu pai te ama, se a tua mãe te ama, se uma pessoa que é tão pecadora, se o ser humano que é tão mau consegue amar o seu filho, consegue amar um amigo ou um próximo, imagine Deus,
um ser perfeito, o quanto Ele nos ama, e de maneira tão perfeita que Ele nos ama. Se você tem a capacidade de amar, imagina Deus da maneira que Ele ama, como Ele é perfeito em amar. E Deus, Ele não simplesmente ama, mas Ele é amor. Existe uma diferença. Deus, Ele não simplesmente ama, Deus é amor. Deus, Ele não simplesmente é justo, mas Ele é justiça. Justiça por causa de Deus. E se um dia Deus praticou a justiça e nós fomos condenados pelos nossos pecados, dentro da sua justiça, Ele também nos amou e deu o teu Filho para pagar o preço por nós, para que a ira dele descesse sobre o Filho dele, e aquela ira que era nossa não caísse sobre nós, mas caísse sobre Jesus Cristo. Que nós possamos levar em consideração e que nós possamos ser muito gratos a Deus, e que nós possamos ter, respeito pela presença de Deus, e que nós possamos limpar o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Que você possa hoje parar para pensar na vida que Deus te deu. Que você possa parar para pensar no sacrifício que Jesus fez por mim e por você. E se a gente for parar para pensar quantos erros nós cometemos e quantas falhas, e quantas vezes a gente tenta viver pelas nossas próprias forças, né? E às vezes a gente se encontra tão sujo e tão distante da presença de Deus, e a gente para pensar e a gente fala, cara, como eu tenho sido ingrato, e como eu tenho jogado o sacrifício de Jesus no lixo, como eu tenho chutado, pisado no sacrifício que Jesus fez, como eu tenho sido, tão indiferente com o preço que Ele pagou por mim, com a maneira de que Ele me amou. Porque Ele chegou e se declarou para nós. Deus, Ele falou, eu amo, eu amei. Um dia eu amei lá atrás, quando eu criei Ele, quando eu criei a natureza, quando eu criei todas as coisas que existiram, eu amei o que eu criei. E se as características de Deus são imutáveis, são coisas que não mudam, se Deus amou uma coisa lá atrás, Ele não é capaz de odiar. É porque se Ele nos amou lá atrás, é porque Ele nos ama hoje, e Ele sempre vai nos amar. Não existe a possibilidade, não tem a possibilidade de existir, algo que seja diferente do amor de Deus em relação a nós, porque um dia Deus nos amou. E se um dia Ele foi justo, é porque Ele sempre será justo. Que nós possamos entender que Deus continua nos amando, que Ele continua te amando, e que nós precisamos ser um pouquinho gratos pelo que Ele fez por nós. E hoje nos humilharmos na presença dEle e tirar do templo, e tirar desse corpo que Ele nos deu, dessa vida que Ele nos deu hoje, tudo que não condiz com a vontade dEle, é contrário, tudo que falta com respeito a Deus. Eu vou pedir para você nesse momento se colocar em pé, para a gente poder refletir um pouquinho. Se coloque em pé, por gentileza. A gente vai encerrar. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. E faça uma análise agora da tua vida. Faça uma análise agora dos teus dias, de como tem sido a tua vida ultimamente e da maneira que você tem agido. Faça uma análise de se você tem sido grato a Deus, se você tem correspondido ao amor de Deus. Você tem correspondido ao amor de Deus, ao sacrifício de Jesus por você na cruz? Você sabe quem é Jesus? Você tem estado com Jesus? Você tem guardado um tempo para Ele? Você tem buscado conhecer Jesus Cristo? Talvez nós estamos enchendo o templo
do Espírito Santo com muitas coisas. E dentro desse templo hoje nós não conseguimos encontrar a presença de Deus, nós não conseguimos encontrar a presença do Espírito Santo. Existem muitas coisas aí dentro. Talvez existem coisas escuras demais, coisas que a gente se envergonha, coisas que a gente não tem orgulho. Talvez existem coisas, sabe, pecado, mentira. Talvez exista uma distância tão grande dentro de você por causa do teu pecado, o pecado que nos separa de Deus. Mas hoje Jesus está aqui. Jesus, Ele está conosco todos os dias. Jesus não está só aqui, mas Ele esteve ontem com você, estará amanhã, querendo saber o que você tem feito com o templo de Deus, o que você tem feito da tua vida, que você possa parar para refletir, que você possa tomar a consciência de que você tem que tirar de você, de dentro de você, as coisas que te separam de Deus. Ele disse para aquelas pessoas: tirem essas coisas daqui, tirem esses animais, tirem essas mesas daqui, porque este lugar não é um lugar para que vocês façam isso. Este lugar é um lugar para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Assim também nós somos um lugar para cultuar e ser imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos fechar os nossos olhos e dizer: Jesus, eu não tenho nada além de Ti, gera em mim uma vontade de Te adorar, de Te buscar. Tira de mim, me lava, me faz mais branco do que a neve, porque nós não somos capazes de nada. Você não é capaz de se limpar, você não é capaz de tirar de você a mancha que está sobre você por causa do pecado. Mas Jesus, Ele tem um lavar regenerador que pode nos transformar, que pode transformar a nossa mente, a nossa maneira de viver. É Ele quem tem esse poder, não é você e nem nenhum homem que existe na face da terra, e nem nada, mas é Jesus Cristo. E eu queria deixar com vocês a verdade de que Deus, Ele nos ama, e de que Ele sempre vai nos amar, e de que o sacrifício de Jesus perdoou todas as nossas dívidas, e que hoje não existe nada que nos separe da presença de Deus. Nada, 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 nada. Nada que nos separa da presença de Deus. Não importa a sua situação e a tua condição hoje. A morte de Jesus foi reconciliadora, e hoje nós podemos nos reconciliar. Amanhã podemos nos reconciliar. Amanhã seremos bem aceitos diante da presença de Deus. Mas temos que nos arrepender. Temos que ter um coração arrependido. A palavra de Deus em Salmos 91 diz que Deus não recusa um coração arrependido, um coração contrido. Mas arrependimento é uma decisão da qual nós tomamos, e que nós temos a intenção de não cometer mais aquele ato impróprio, aquele ato que não condiz, que não foi para a honra e glória de Deus. Então, se você errou, tenha um coração arrependido, contrito, que Deus, Ele não recusa um coração arrependido, que Deus, Ele já morreu pelo meu pecado e pelo teu, que Jesus, Ele me ama e que Ele te ama e sempre nos amará. Jesus Cristo, nós te agradecemos, e que nós possamos aprender a ser gratos a Ti por tudo que o Senhor fez por nós. Somos tão falhos, Jesus. Somos tão imperfeitos, Senhor. Por quê, Pai? Não existe motivo, Pai. Nunca existiu um motivo para o Senhor ter nos escolhido, mas o Senhor nos escolheu simplesmente porque o Senhor nos amou.
simplesmente porque o Senhor nos escolheu, não porque nós escolhemos ao Senhor. O Senhor nos escolheu primeiro. Muito obrigado por isso, ó Deus, porque antes nós nos encontrávamos presos e perdidos, atolados num lamaçal de pecado do qual nós não podíamos sair. Mas hoje nós sabemos que o Senhor não encolheu as tuas mãos e nem tapou os teus ouvidos, mas é que a nossa decisão de pecar que nos afasta da tua presença, e que hoje nós possamos nos arrepender, e nós sabemos que o arrependimento é a decisão de não mais pecar, Senhor. Nos perdoa, Deus, que nós possamos, ó Pai, ter respeito pela Tua casa, que nós possamos ter respeito, ó Deus, pela Tua presença e Tua majestade, e que nós possamos tirar do templo, de dentro de nós, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser transformado em nossas mentes, a transformação da mente e a transformação total de nossas vidas, ó Deus, pelo Teu lavar regenerador, pelo nascimento, ó Deus, no Espírito. Porque se nós, ó Pai, vivemos no Espírito, nós somos do Espírito, mas se nós continuamos a viver na carne, Pai, é na carne que nós vamos morrer, e é na carne que nós vamos receber a nossa sentença de morte. Muito obrigado, Jesus. Eu oro e eu agradeço, ó Pai, que o Senhor crie em nós um coração limpo, um coração, ó Pai, segundo a Tua vontade, Deus, guiado pelo Teu Espírito Santo, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que você possa entender a tua situação. A gente só consegue ser livre de algumas coisas, e a gente só consegue nos perdoar e nos arrepender quando a gente entende a nossa situação, de que sem Deus nós não conseguimos nada. Então quer dizer que não importa o lugar onde você se encontra, se você se encontra sem Deus, você não vai conseguir nada. Então você começa a pensar, cara, se eu me encontro num lugar sujo, é aqui mesmo que eu preciso de Deus, porque eu não vou conseguir sair daqui sem a presença de Deus. Se eu me encontro num lugar, sabe, totalmente longe da presença de Deus, é aqui mesmo que eu vou ter que me ajoelhar. Eu não vou precisar me aproximar de Deus e fazer muitas coisas. Eu vou precisar, é aqui, onde eu estou, me ajoelhar e me arrepender e me humilhar diante de Deus. Porque se depender de mim, de você, de a gente falar, não, eu estou num lugar sujo, mas eu vou me limpar e eu vou me lavar para que Deus possa me querer, não é assim. É você sujo mesmo, é você dessa maneira, longe mesmo, porque você não é capaz de nada. É Deus quem faz, é Deus quem vai lá e vai te buscar. Então que você na tua vida, que hoje, amanhã, que você possa pensar e falar, Deus, eu estou aqui, Deus, eu não sei nem onde eu estou, mas eu estou aqui, que o Senhor possa me alcançar, vir me buscar, para que eu possa sair dessa situação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente encerrar, e que você possa ir em paz, e que o Espírito Santo de Deus possa tocar o teu coração, e que se você precisa de uma transformação de vida, que o Espírito Santo possa gerar dentro de você essa transformação, e Ele vai gerar essa transformação através da palavra, amém? Santo Deus, nós devemos toda a honra e toda a glória a Ti, porque Tu és grande. Nós não sabemos a Tua grandeza, Pai, nós não conseguimos. A Tua grandeza, ó Deus, é além do que nós podemos imaginar. A Tua paz e tudo que o Senhor excede o nosso entendimento, Pai. E nós devemos todos os dias toda a honra e toda a glória a Ti, Deus. Nos perdoe, ó Deus, por um dia, talvez hoje, ó Pai, até nós não reconhecermos a Tua soberania, nós não o adorarmos como o Senhor é, como Deus, porque o nosso maior pecado é esse, de esquecer que nós temos um Deus, de esquecer
de nos humilhar diante da Tua presença, Pai. Nos salva, Deus. Hosana, 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 Pai. Salva-nos da nossa situação. Salva-nos do Senhor. Hosana, Pai. Hosana, porque só o Senhor é capaz de nos tirar dessa situação. Muito obrigado, Santíssimo Deus. No poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Vá com Deus, em nome de Jesus. Amém. Sábado que